Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rogério, ou Rogerinho, Rogério, como muita gente me chamava também. Eu sou da paróquia Santa Teresa de Jesus e participei por 17 anos do EJC. Então, de 1985 até 2002 eu estava ativamente no movimento. E depois, esporadicamente, enfim, quando alguém me chamava para fazer alguma coisa, eu participava ainda. Eu tô aqui porque a Fran me pediu para falar um pouquinho, contar um pouquinho desse tempo, né? Como é que era o EJC, como é que foi na minha vida, enfim, nessa época aí de bons tempos atrás, né? Eu tenho 50 anos e o EJC aqui em Porto Alegre está fazendo 45 anos. E eu fiz um encontro, que foi o 44º, em 85. Então calcula, se eu tinha 15, o EJC já tinha 10, 4 encontros por ano, mais ou menos, é o que a gente pode imaginar que acontecia naquela época. Alguns mais, outros menos, mas era assim que funcionavam os encontros, né? Naquela época também, a grande maioria dos encontros eram paroquiais, ou seja, a minha paróquia que ia ter a maioria das vagas. Então, se tu imagina aí numa JC uma faixa de 50, 60 jovens, pelo menos 30 jovens da minha paróquia participavam, 40. Se a gente for pensar em estrela, 100. Loucura total. Mas era interessante isso, porque a paróquia se preparava também, né? Não só os jovens tinham que estar preparados, participando dos grupos, mas tinha também a questão dos tios que eram convidados para fazer transporte, para depois ter a sua reunião de perseverança. Era bem legal como funcionava dessa maneira os paroquiais. Claro que a coisa mudou, e depois de um tempo a gente teve que fazer os EJCs interparoquiais, ou seja, tinha um pouco de cada paróquia, 5, 10, 15, 2, 3, 1. Foram aumentando as paróquias também, começou com 7, passou para 8, passou para 9, passou para 10, né? Então, eu lembro, naquela época tinha Saúde, ou Júter, Medianeira, Santa Teresa, Restinga, Santíssimo, São Geraldo, depois entrou Sapucaia, São Chico, várias paróquias, né, que foram, depois entrou Santo Hilário, começou a vir, veio Estrela, veio Sapiranga, a coisa foi, né, a gente tinha um diretor espiritual à época que todos devem, quem não conheceu pessoalmente, pelo menos já ouviu falar muito do Padre Egon, que ele tinha uma característica e um prazer muito grande na questão da evangelização. Então ele fazia as missões, ele adorava as missões. Lá pela Santa eles convidavam uns 5, 6 jovens, colocavam numa Kombi, vamos para Santa Bárbara do Sul. E aí chegava no Santa, sem saber muito bem, né? Chegava lá, já tinha 300 pessoas para tu dar uma palestra, o outro jovem dando palestra para mais 200. Então era uma coisa muito legal que o Egon tinha, essa coisa das missões e de querer levar o EJC para outros lugares, de levar esse Cristo que ele tanto amava para outras pessoas. E a gente ia, né? E gostava, e já fazia animação, já cantava, já tinha todo esse envolvimento, assim. Muitos anos depois, quando eu fui no meu trabalho, né, que eu sou bancário, eu sou educador também. E um dos cursos que eu sou educador é curso de palestras e apresentações. E eu não sou da área de comunicação, é porque o EJC foi uma universidade para mim de palestra, né, da gente poder se colocar na frente do outro, de falar, de dar uma palestra de 50, de 40, de 1 hora. É muito legal, foi uma escola muito bonita assim para minha vida. O que mais, gente? Eu fiz umas anotações aqui porque a gente esquece, né? Ainda mais que eu já tô com 50. Então tá, aconteciam encontros, como acontecem hoje os encontros do arquidiocesano, onde iam representantes de cada paróquia, discutir as diretrizes do movimento, como é que a coisa estava andando, divulgar as festas, divulgar os encontros, todo esse trabalho, escolher quem ia trabalhar nos encontros também, que era um momento, né, de tensão, então tinha todo um ritual assim para quem vai trabalhar no EJC, tinha toda uma alegria de poder trabalhar no EJC. Fazer era lindo e depois trabalhar mais lindo ainda. Tem algumas músicas que a gente não pode cantar aqui por questões de sigilo, mas que ficam na nossa memória para sempre, né? Então tá guardado ali. Ou mesmo a Rosa, que é conhecidíssima, se tocar a gente vai se emocionar porque é uma lembrança muito forte. Eu lembro que muito tempo depois eu já tinha saído do EJC, assim, e a Lena coordenou um EJC lá na Santa Teresa e me chamou para ir. Eu fui na chegada, assim. E eu lembro que eu fui com o meu pandeirinho tocando e eu entrei no corredor, opa, bati aqui. Entrei no corredor
com o pandeirinho e chorando dali até a chegar no folclore, fiquei chorando acho que uns, sei lá quanto tempo, assim, de emoção por essas coisas bonitas que a gente viveu dentro do EJC. Muito, muito especial, muitas amizades, assim, que eu não tenho nem como falar, né? A própria Lena que eu citei, a minha irmã, que eu conheço desde os 15 anos e que a gente fez a JC junto, 44, a gente estava no mesmo grupo, enfim. Vocês conhecem a minha história com a Lena, a maioria, e agora a gente está passando por essa situação complicada do AVC dela, mas a gente vai vencer. Vamos lá, voltando. Eu sou falador, né? Eu falei que para Fernando 10 minutos é muito tempo, já está 5 minutos aqui e trovando. Além dos EJCs, a gente tinha as escolas de dirigentes, que era um outro momento legal, né? De preparar as pessoas que iam trabalhar no EJC, e também era super bonito. Muitas vezes ali na Medianeira, numa escolinha que tinha, a gente fez essas escolas, momentos maravilhosos que a gente passou. Uma coisa interessante também, que naquela época, por exemplo, eu que fui animador, eu lembro que eu trabalhei primeiro em equipe externa, segundo em equipe externa, depois sala e depois, pum, animador. E aí não era como ficou depois, né, que tu era animador num, não, eu era na sequência, eu fui no 50, no 51 e no 52. Não tinham muitos, era diferente do que essa época, né? E já tinha os grandes ícones lá, Zequinha, o Furioso, o pessoal que começou antes ainda do Zequinha e do Furioso, uma galera assim, que o Chicão, a Leila, uma galera toda de animação que ficava assim nessa sequência de muito tempo. E depois, acho que a minha geração foi praticamente a última disso, começou a diversificar, né? Era mais fluido, assim, fazia uma animação, demorava para vir de novo, enfim, mudanças, né? Tudo muda, gente. A gente não tem que ficar saudosista demais. Ai, no meu tempo era melhor. Mudou. E agora vivemos um outro JC. FEMU, gente, não tem como não falar desses anos todos de FEMU. Quando eu entrei com 15 anos, eu acho que o que me manteve no grupo foi que eu comecei a cantar. Eu não tinha ainda, né, uma fé tão forte, um conhecimento tão grande. E quando me convidaram para cantar, foi o Celso, o irmão da Lena, que já é falecido. Eu cantar, não tinha nem ideia, né, de que se eu podia cantar, mas fui. Cara de pau, como eu sempre fui, e comecei a cantar, e a partir dali a gente nunca mais parei de cantar, né? E a música me trouxe muito mais próximo a esse Jesus, assim, eu comecei a conhecer de uma maneira muito mais profunda. Até hoje, a minha maneira de rezar com a música é muito melhor. E os FEMUs, gente, teria 1000 histórias para contar de FEMU, né? Ele era bem pequenininho, era só violão e voz mesmo, praticamente nem tinha som, a coisa foi ficando melhor cada vez. As músicas que a gente tem de FEMU é uma coisa impressionante. A qualidade dos músicos que a gente tem no Rio Grande do Sul, do EJC especificamente, tanto que a gente tem músicos nossos com músicas gravadas por Fábio de Mello, por Ziza e por outros cantores, pela qualidade que tinha, assim, era muito legal, assim, muito bonito. Gente, olha, eu já falei tinha um monte de coisa para falar aqui, mas eu quero só deixar um recadinho para vocês, assim. Eu não sei quem está me assistindo, não sei quantas pessoas vão ver isso, quem me conhece ou não, mas aproveitem hoje, se você está vivendo o EJC, se você faz parte desse movimento, aproveita muito, porque é um período da nossa vida, um momento, ou pode ser uma vida inteira, de muita alegria. Aí no EJC eu encontrei não só Jesus, mas também pessoas maravilhosas que me acompanham até hoje. Então, essa caminhada, né, esse primeiro anúncio que a JC foi para mim, ele continua até hoje. O 4º dia, ele segue para frente aí e vai ser para o resto da minha vida. É muito lindo, muito. Eu até me emociono quando eu falo, porque foram momentos muito importantes da minha caminhada. Eu jamais vou esquecer, né? E tem muitas pessoas que já se foram, infelizmente, como Tia Lucy, como outros grandes amigos que estão aqui dentro do meu coração e vão ficar para sempre. Viva esse momento. Entenda o quanto é importante tu viver esse AJC hoje e ame as pessoas, como Jesus nos ensina, né? Ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Beijo grande no coração de cada um. Desculpe o improviso, foi falado tudo assim, sem grande planejamento, mas é só rapidamente um pouquinho do que a gente viveu lá nas décadas de 80, 90, até o início do ano 2000. Beijo.